hoje eu senti muito forte no meu espírito de falar sobre batalha espiritual. Nós estamos vivendo os últimos dias, né, na terra, e faz muito tempo que nós estamos vivendo esses últimos dias, porque a palavra do Senhor nos diz, Jesus nos ensina que os últimos dias aconteceram justamente quando Jesus encarnou, né? Então, quando Jesus veio, né, veio ali, acabou Malaquias, entrou no Novo Testamento, João Batista veio, preparou o caminho para a primeira vinda do Senhor, ele apareceu. Ali começou os últimos dias e nós estamos vivendo esses últimos dias até hoje, né? Mas vai vir aí o dia do Senhor, que vai ser o dia que ele vai arrebatar a sua igreja, e esse dia vai ser esplendoroso. E nós temos sentido a necessidade de falar um pouco mais deste assunto, né? Preparar as pessoas para a volta de Cristo. Porque mais do que saber os tempos e as estações, é estar preparada para aquilo que Deus vai fazer. Que o Senhor vai voltar é fato. Que Ele vai buscar a tua igreja é fato. Inclusive nesses estudos que eu vou fazer de terça-feira, é algo que tem queimado muito no meu coração e que Deus já tinha me pedido e Ele tinha me dado inclusive algumas broncas, porque já era para eu ter começado isso, né? Às vezes a gente fica esperando ter uma câmara, ter isso, ter aquilo, e a verdade é que para anunciar o reino de Deus nós não precisamos de nada, só precisamos falar, abrir a nossa boca e quem vai encher Ele. Então nós temos sentido essa necessidade de pregar e falar sobre a vinda do Senhor, sobre o reino de Deus, sobre o milênio e sobre tudo o que Ele vai fazer. Mas a questão é, você está preparado para esse dia? Porque a Bíblia fala que Ele vai ser grande e terrível. Por quê? Ele vai ser grande para aqueles que estão no Senhor, para aqueles que se fortaleceram, que mantiveram a sua vida no altar. Mas para aqueles que não forem achados escritos no livro da vida, querido, esse dia vai ser terrível. O Senhor fala lá em Mateus 24 que nunca houve nenhum dia e nem haverá um dia como esse. Então a nossa missão como igreja é te preparar para a segunda vinda de Cristo, para que você faça parte desse exército. Amém, queridos? Glória a Deus. Então eu queria abrir com vocês lá no livro de Colossenses. É uma passagem bem breve. Eu não quero me demorar muito, quero ser bem sucinta, mas eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem falado comigo nesses dias. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre batalha espiritual. Nós vamos passear aqui um pouquinho alguns versículos, então eu vou abrindo aqui lendo. Se na sua casa você não tiver, de repente, tanta agilidade, anote para que depois você confira, né? Você precisa conferir, querido, não acredite naquilo que nós falamos, daquilo que sai daqui. Você tem que fazer como os bereanos, você tem que vir aqui e olhar, deixa eu ver o que ele está falando, se está escrito, se é dessa maneira mesmo. Nós temos que consultar, porque é por isso que se levantam os falsos profetas no nosso dia, porque as pessoas chegam aqui, falam o que querem falar e nós não consultamos a palavra de Deus e não provamos os espíritos para saber se vem de Deus. Então eu te convido a provar os espíritos, amém, querido? Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 14 e 15, que diz assim: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-o na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém? Aqui o Senhor está querendo dizer o quê? Que quando ele foi para a cruz do Calvário, toda a autoridade foi entregue a ele. E aqui está dizendo que todo poder, toda potestade, todo principado foi vencido na cruz. Então já o primeiro ponto para entender sobre batalha espiritual é de que Deus já venceu toda a batalha na cruz do Calvário. Amém, queridos? Deus não tem inimigos, porque ninguém é páreo para Deus. Nós temos inimigos, Deus não tem inimigos. Então aqui em Colossenses nós aprendemos isso. Lá em Efésios também, nós vamos ler uma passagem. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 12. Aleluias, glória a Deus. Efésios 2, a partir do versículo 12, que diz assim: naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto à aliança da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante ao sangue de Cristo. Amém? Aqui no versículo 1 e 2 também ele fala uma coisa interessante. Aqui no mesmo capítulo 2, 1 e 2, está dizendo assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados,
nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Olha a chave aí. Pega aí, como diz um rapazinho aí do Instagram. Joguei para cima. Lancei para cima. Pega aí. Pegou aí? Nós lemos lá em Colossenses que Jesus já venceu e ele tomou toda a autoridade na cruz do Calvário. Ele já venceu toda a potestade e todo o principado. E aí a gente se pergunta, mas veja bem, se Jesus já venceu todo o principado, toda a potestade, quando ele morreu na cruz do Calvário, por que nós temos hoje batalhas espirituais? E por que o diabo atua como ele atua? Aqui Efésios está dizendo que o diabo tem autoridade sobre aqueles que vivem na desobediência. Olha só, queridos, que forte isso. No mesmo livro de Efésios, capítulo 3, a partir do versículo 10, olha o que a palavra do Senhor nos ensina. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestes. Olha o que ele está ensinando aqui. Ele diz que Jesus venceu a autoridade, já venceu os principados e potestades na cruz. Aí aqui em Efésios capítulo 2, nos versículos primeiros, ele está dizendo que o que dá legalidade para o diabo é a nossa desobediência. E aqui no capítulo 3, ele está dizendo que quem vence a batalha é a igreja, é o corpo de Cristo. Olha só que tremendo isso, querido. E aí eu queria ler só mais um livrinho aqui, só para você ir anotando e depois você meditar na sua casa, que está lá no livro de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 7. Aleluia! 4, 7. Vai anotando aí para depois vocês conferirem. Tiago 4, 7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Amém? Então nós entendemos aqui em Efésios capítulo 2 que é por conta da nossa desobediência que o diabo tem legalidade. E aqui Tiago também diz a mesma coisa, dizendo que nós temos que nos submeter a Deus, obedecermos a Deus para que toda a batalha seja vencida. Então nós vamos aprender um pouquinho hoje, bem breve, sobre batalha espiritual. E nós vamos aprender através da palavra de Deus. Durante muito tempo, nós vivemos e ouvimos, né, nós que somos um pouco mais da velha guarda, que batalha espiritual era aquela coisa do grito, do sal, do corredor do sal, daquela coisa toda. Não anulando atos proféticos, porque eu acredito, sim, em atos proféticos. A gente vê na Bíblia, em vários versículos, atos proféticos. Eu acredito muito nisso. Mas nada disso tem validade se nós não tivermos o esclarecimento da palavra de Deus. Então a batalha espiritual, querido, nada mais é, resumindo tudo aqui já para você, obedecer a Deus. Quando você obedece a Deus, você tem autoridade. Quando você desobedece, você perde a sua autoridade. O diabo tem total legalidade para atuar na sua vida. Mesmo você sendo crente, mesmo você sendo líder, mesmo você estando na igreja, o diabo tem legalidade sobre a sua vida quando você está em desobediência. O mundo espiritual, ele existe e ele é muito mais real do que nós pensamos, né? Há uma batalha no mundo espiritual, nós estamos aqui, mas se nós tivéssemos acesso a enxergar, se nós tivéssemos visão aberta para entender o que está acontecendo lá no segundo céu, que é onde é travada a batalha espiritual, nós vamos ver um grande exército, algo gigantesco acontecendo, né? Potestades e principados, tanto contra como pós a igreja, ali guerreando, trabalhando no segundo céu. Porque Paulo já nos ensina que existem 3 céus, né? O primeiro céu, que é esse que nós enxergamos, o segundo céu, que é onde habita toda a guerra e toda a batalha espiritual, e o terceiro céu, que é o céu Mesuranos, que é onde Deus habita, né? É o céu onde está o Senhor e o seu trono. Então a guerra, como eu já disse, não é contra Deus, mas é contra a terra, é contra a humanidade. Queridos, não existe nenhum tipo de batalha contra o próprio Deus, porque Ele é poderoso, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei da guerra. Ninguém pode se comparar a Deus. Então Deus, Ele não tem inimigos, porque ninguém é compatível com Ele. Ninguém chega aos pés, não há ninguém, nem na terra, nem abaixo, nem acima, que seja compatível. O inimigo é alguém que pode te vencer. Inimigo é alguém que tem alguma chance de ganhar alguma coisa contra você. Mas o nosso Deus, Ele é invencível, Ele é imbatível, Ele é poderoso, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Então Ele não tem inimigos. Mas nós
nós temos inimigo. E por que nós temos inimigo? Porque nós pecamos. Na criação, quando Deus ele criou o mundo, ele criou tudo perfeito, ele criou todas as coisas estáveis, e a palavra do Senhor nos declara que houve ali a entrada do pecado através de Adão. Por conta do pecado de Adão, então houve uma legalidade para que o diabo atuasse na terra. E aí nós vamos ver isso lá em Gênesis 3, depois você medita na sua casa, para a gente não se delongar aqui, mas a palavra do Senhor nos ensina lá que ali o que aconteceu foi que Adão desobedeceu a Deus. E por conta da sua desobediência, então o diabo teve legalidade para atuar sobre as nossas vidas. E isso é muito sério. Isso é muito sério, porque Deus criou Adão, e a Bíblia fala em Gênesis 2 que ele deu o comando da terra para Adão. Ele virou para Adão e falou: Adão, toda a autoridade da terra eu estou dando para você. Então os mares, a terra, tudo que tem aqui vai responder para você. Você vai ser, você que vai dar nome para tudo, você vai administrar a terra. A terra é minha, mas você tem autoridade para administrar, né? Lá em Salmo 115 também, se eu não me engano, é Salmo 115 que fala que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Ou seja, ele criou a terra para entregar a Adão. E aí a Bíblia fala que Adão, ele pecou. Não é? E a questão não foi comer o fruto. A questão não era essa, querido. Não era comer o fruto. A questão era a desobediência, porque quando Eva chegou para ele, a Bíblia fala que a serpente foi lá, falou com Eva e deu fruto para ela. Mas a Bíblia fala que a Eva pegou o fruto e deu para Adão. A Eva não sabia da ordem, mas Adão sabia da ordem. Quando Deus deu a ordem para Adão, a Eva não era criada ainda, então ela não sabia, ou talvez ela soubesse, porque Adão pode ser que tenha comentado com ela: Eva, ó, aquela árvore ali, você não chega perto dela não. Provavelmente ela sabia, porque a serpente falou isso para ela, falou: olha, Deus falou que se você comer do fruto, você vai morrer, mas eu quero dizer que não. E aí a Bíblia fala que ela come aquele fruto, mas ela oferece para Adão. O que Adão tinha que fazer ali? Ei, mulher, Deus falou que não era para a gente comer dessa árvore, cospe esse negócio. Mas a Bíblia fala o quê? Que ele comeu do fruto juntamente com Eva. Ali, por conta da desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo e a batalha espiritual começou ali. Porque antes era tudo perfeito, a terra era perfeita, não havia necessidade de trabalho algum, então tudo era perfeito. Não existia guerra, não existia inimigos, não existia problema, não existia dor, não existia fome, não tinha injustiça, nada de ruim, era tudo perfeito como Deus criou. Mas o pecado deformou a terra e deformou os homens. Aleluia! Então, na criação do mundo, o pecado de Adão deu legalidade para Satanás agir na terra. E aí começa a batalha espiritual contra a humanidade. Não é contra Deus, não é contra o teu reino, não é contra os anjos, mas é contra o homem. E é isso que nós precisamos entender, que a guerra do diabo é conosco. Então, Cristo ele vem encarnado após a sua morte e ressurreição, e ele retoma essa autoridade. Por quê? Porque se por um homem o pecado entrou na terra, que era Adão, então por outro homem o pecado tinha que sair, mas tinha que ser um homem perfeito. Então por isso Jesus vem. Aí fala, onde nós vemos lá em Efésios, que quando ele morreu na cruz, ele tomou essa autoridade. Então o que acontecia? Aqui o mundo era perfeito, não existia nada, não tinha pecado, estava tudo certinho. Adão pecou. Então Adão pegou a chave da autoridade que Deus tinha dado para ele e entregou para Satanás. E aí Satanás começou a atuar sobre a terra e sobre a humanidade. E aí vem Jesus. Então Jesus ele morre na cruz, e lá em Efésios nós lemos que ele triunfou sobre as potestades e principados na cruz do Calvário. Ele toma novamente essa autoridade da terra e dá novamente para os homens, mas a guerra por conta do pecado continua entre Satanás e a humanidade. Então a guerra espiritual, ela existe. Aleluia! Então, se a desobediência de Adão deu autoridade ao diabo, a obediência de Cristo resgata novamente essa autoridade para as nossas vidas. Aleluia! Porque a obediência dele, aleluia, a Bíblia fala que ele morreu, né? Ele foi como uma ovelha muda ao matador, e a Bíblia fala que ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. Ou seja, se a desobediência dá legalidade para o pecado, a obediência dá autoridade para vencer as batalhas no mundo espiritual. Aleluia! Batalha espiritual não se vence com grito, querido.
A gente aprendeu, a gente que veio do meio pentecostal, que você tem que orar e gritar e fazer o corredor do sal e falar em línguas e gritar e dar nome pro diabo, aquela coisa toda. Não, batalha espiritual não se vence assim. Nós vamos aprender aqui algumas coisas, mas já entendemos que batalha espiritual se vence com obediência. Por quê? Porque aquilo que o diabo fez foi colocar e provocar sobre Eva e sobre Adão o espírito da rebelião e da desobediência. Então, quando você obedece a Deus e quando você obedece os mandamentos de Deus, quando você obedece como filho, querido, o diabo fala, esse eu não consegui pegar, esse entendeu o propósito, esse entendeu como é que as coisas funcionam nele, eu não posso atuar. Aleluia! O que dá legalidade para Satanás triunfar em uma batalha. Aleluia, nós vamos entender aqui algumas coisas. Mas o que dá legalidade para Satanás atuar é justamente as obras da carne. São os nossos pecados e as obras da carne é quem dão legalidade para que o diabo atue. Vamos ler lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Olha o que diz aqui. Espera aí que eu vou tentar achar aqui, que essa Bíblia aqui, ela é um livro gigantesco, mas, gente, eu amo essa Bíblia. E ela já tem as anotações, sabe assim, que as revelações que Deus vai me dando. Aí eu gosto de andar com ela, só que ela é muito grande. E ela tá cheia de coisas, às vezes atrapalha, mas eu vou achar aqui, ó. Gálatas 5, a partir do versículo 16. Olha o que diz aqui. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O que é que o Paulo está ensinando para a gente aqui em Gálatas? Espera aí. Aleluia. O que ele está querendo dizer para a gente aqui no livro de Gálatas? Que a carne milita contra o Espírito, porque é justamente isso que o diabo encontrou lá no início do mundo. Foi isso que Adão fez, foi liberar essa brecha, essa batalha no mundo espiritual, para que agora tudo que fosse carnal fosse sempre chocar com o espiritual. Então Paulo está nos dizendo aqui que se a gente quiser viver no Espírito, nós temos que renunciar à nossa carne. Nós temos que renunciar a todo o desejo da nossa carne, tudo aquilo que nos faz pecar, tudo aquilo que nos faz envolver com as coisas dessa terra, que nos embaraça, nós temos que deixar, porque o diabo se alimenta das obras da nossa carne. Então comece a pensar aí. Quando você está em pecado, quando você pratica obras da carne, você não está no Espírito. E mais do que isso, você está dando legalidade para o diabo atuar. Porque o diabo se alimenta das obras da nossa carne. E eu te provo isso. Olha que tremendo, gente, isso aqui. Esses dias eu tenho assim, sabe assim, me separado de uma forma diferente. Eu não sei, mas sabe quando você sente que está vindo um negócio assim, e você tem que... Então eu tenho me dedicado muito à oração esses dias e à meditação da palavra, mas não é ler uma página ou outra, sabe o que é comer, ruminar? Eu tenho ruminado as escrituras e algumas coisas o Senhor tem aberto aos meus olhos. Eu até estava comentando ontem com meu esposo, eu falei, parece que a Bíblia está diferente para mim. Eu estou sentindo que as coisas estão diferentes, parece que o meu entendimento tem sido renovado ou mudado de alguma maneira em relação à Bíblia. É como se Deus estivesse realmente liberando uma nova chave, liberando um novo nível, para que eu entendesse a palavra não só de uma forma literal ou de uma forma homilética, como nós aprendemos no seminário, mas de uma forma transcendental, algo mais forte, sabe? E aí eu comecei a ler isso e eu falei, uau, olha que tremendo isso, filho. Lá em Gênesis capítulo 3, né, todo esse versículo aqui, todo esse capítulo vai falar sobre a questão do pecado. E aí, quando nós lemos aqui no capítulo 2, olha só, quando Deus fala do nascimento do homem, deixa eu achar aqui, para você entender bem. Ó, capítulo 2, versículo 6. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, olha aí, versículo 7. O Senhor Deus formou o homem do quê? Do pó da terra.
e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Então a palavra do Senhor está nos dizendo que o quê? Que o homem foi formado de onde? Do pó da terra. Aí vamos lá para o capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz assim: aqui Adão já tinha pecado e Deus deu a sentença para a serpente. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, você será maldita entre todos os rebanhos domésticos e em todos os animais selvagens, e sobre o seu ventre você vai rastejar, e você vai se alimentar do pó da terra todos os dias. Olha que tremendo isso. O homem foi formado do pó da terra. E a Bíblia fala que a maldição que a serpente recebeu é comer do pó da terra. Sabe o que é isso? Ela está dizendo, porque o pecado entrou, agora você tem legalidade para atuar sobre as atitudes carnais dos homens. Então, tudo que as obras da carne, que é pó, nós somos pó. Então, toda a obra da carne alimenta a serpente. Olha como é sério isso. Olha só, o diabo se alimenta dos nossos pecados. Então nós vamos aprender como vencer a batalha espiritual através da palavra de Deus, querido. Aprenda hoje de uma vez por todas que batalha espiritual não é gritar. Você pode fazer 50 dias de jejum, você pode rodar 7 vezes, você pode dar pirueta no ar, fazer o que você quiser. Mas o que você tem que entender é que você precisa obedecer a Deus e não praticar as obras da carne. Porque só assim o diabo não vai ter legalidade. Então eu queria deixar aqui bem breve alguns princípios para a gente vencer toda batalha espiritual. A primeira de todas, querido, é conhecer a Deus. Não há como você saber o que Deus quer para a sua vida se você não conhecer a Deus. Oséias capítulo 6 nos diz isso, que nós temos que conhecer a Deus. Ele não quer sacrifícios, ele não quer jejum, ele quer conhecimento de Deus. E conhecimento aqui, no original, não é um conhecimento de estudo, de faculdade, de seminário. Não é esse o conhecimento que Oséias está dizendo. O conhecimento que ele está querendo dizer, lá do grego, lá do original, está querendo dizer conhecimento de intimidade, de coabitação. Quando você vê, lá na Bíblia, a Bíblia fala que Adão conheceu a Eva. Quando a gente vê sobre outros tipos de casamento na Bíblia, a Bíblia vai falar que fulano conheceu Beltrano. Esse conhecer é exatamente isso, é a relação sexual, é a intimidade. Então, o que Oséias está dizendo para a gente é que nós temos que ter um nível de intimidade tão grande com Deus, que só assim nós vamos conhecê-lo. Então, nós precisamos conhecer a Deus se quisermos começar a vencer uma batalha espiritual. Mais do que conhecer o diabo, nós precisamos conhecer a Deus. Eu vim de uma época aí dos anos 2000 e pouco, que eu lembro que só falava de batalha espiritual os caras que eram ex-bruxo, ex-satanista, ex-defunto, aquelas coisas todas. E aí, em vez desses caras falarem sobre Deus, eles falavam sobre o diabo. Então a gente aprendia magia negra na igreja. Não era isso? Não, irmãos, porque fazia estrela e botava 7 velas pretas e fazia isso. Então a gente ia para o culto aprender batalha espiritual com o diabo. Era o diabo que nos ensinava, porque a gente aprendia tudo sobre satanismo. Meu Deus, nós trabalhamos, ficamos um tempo com um pastor nosso, um homem de Deus, pastor Jefferson, e ele atuava como um satanista, e ele contava as experiências dele, aquela coisa toda. Então a gente sabia de tudo, um ex, em nome de Jesus, ele é um pastor, um homem de Deus. E, inclusive, ele chegou numa igreja para destruir essa igreja. Olha como é importante a batalha espiritual. E uma igreja que é relevante. A função dele era destruir e fechar igrejas. Então, ele chegava numa igreja e ele já começava a olhar quais os pontos eram vulneráveis. Então, às vezes era na liderança, às vezes era no diaconato, às vezes era no louvor. E, na maioria das vezes, era no louvor. E ele era músico, então para ele era muito fácil atuar. E aí ele falou que ele chegou nessa igreja, e quando ele chegou nessa igreja, ele não conseguia achar nenhum lugar para ele entrar, ele não achava brecha, ele não conseguia fazer nada. E aí Deus revelou para uma irmã da igreja quem ele era. E essa irmã chegou para ele e falou: Deus me falou o que você veio fazer aqui. E eu quero dizer para você que Deus tem uma obra na sua vida, Ele quer mudar a sua vida e Ele quer que você passe por lado de cá. E ali ele fala, ele conta a história dele de que foi muito louco aquilo, que Deus pegou ele de um jeito e aí ele entendeu que existia um Deus verdadeiro. Então, olha só a importância. Se a Bíblia fala, nós lemos lá em Efésios, que Deus já venceu toda a autoridade na cruz, querido, não tem diabo que possa nos vencer. Não tem Satanás que possa nos vencer. Quando ele consegue triunfar sobre nós, é porque nós damos legalidade para isso. Mas se nós estamos com a nossa vida posicionada, não há como o diabo entrar.
Então, nós precisamos conhecer a Deus. Oséias capítulo 6, né? Depois você lê lá. 1 Coríntios. Eu sei que é muito texto, gente, mas a palavra de Deus é maravilhosa e eu preciso mostrar para vocês na Bíblia o que é vencer batalha espiritual. Porque a gente já aprendeu com o satanista, com o ex-bruxo, com o Papai Noel, com todo mundo. Então, nós precisamos agora aprender batalha espiritual do jeito certo, que é na palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 16, olha que mistério aqui. Deixa eu achar. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um só com ele. Olha que tremendo isso. Ele está dizendo aqui que quando você se prostitui, quando você tem ali relacionamento com uma prostituta, você se torna uma só carne com ela. Mas quando você tem um relacionamento íntimo com Deus, você também se torna um com Ele. Por isso é importante nós conhecermos a Deus. Outra estratégia que nós precisamos entender é que nós precisamos obedecer a Deus. E nós lemos isso lá em Tiago e a gente vai ler de novo. Eu vou ler de novo para vocês, para não ficar só nas minhas palavras. Nós vamos ler Bíblia, porque nós precisamos aprender Bíblia, porque uma das estratégias para vencer a batalha espiritual é justamente conhecer a palavra de Deus. Então, Tiago capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim: portanto, submetam-se a Deus. Obediência. Submeter está querendo dizer sobre obediência. Submeter é estar debaixo de uma missão, debaixo de uma visão, debaixo de um propósito. Então, uma das regras para se vencer a batalha espiritual é obedecer a Deus. Mais um princípio. Para vencer numa batalha espiritual, você precisa fechar todas as brechas da sua vida. Aleluia. Tudo bem? Aleluia. Glória a Deus. Que nós estamos falando de batalha, a gente sabe como é que é. Em nome de Jesus. Segura aí que está todo mundo em casa. Não tem nem porquê. Vamos lá. Feche todas as brechas. Então nós lemos aqui em Tiago no capítulo 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus. Aí ele fala, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o que ele está querendo dizer? Que nós precisamos obedecer a Deus, mas não basta obedecer. Eu tenho que resistir ao diabo. Resistir é exatamente isso, é uma guerra, é se opor contra as obras da carne, é se opor contra tudo aquilo que é contra Deus. Nós precisamos aprender que se nós quisermos vencer uma batalha espiritual, nós precisamos fechar todas as brechas da nossa vida. E isso é muito sério, queridos. É muito sério. Eu não quero me delongar mais, mas eu preciso falar isso, porque é uma incumbência de Deus para que eu fale isso. Nós precisamos fechar todas as brechas da nossa vida. Então não adianta você obedecer a Deus, não adianta você vir para a igreja, não adianta você levantar a mão, você tocar no altar, se a sua vida tem alguma brecha. Aqui está dizendo que nós temos que obedecer a Deus, mas ele também está dizendo que nós temos que resistir ao diabo. Nós temos que fechar as brechas. Então, querido, comece a orar e pedir ao Espírito Santo de Deus para que ele revele se há alguma brecha sobre a sua vida. Porque existem pessoas que já vivem há tanto tempo praticando algumas obras da carne que aquilo já virou comum. Então existem pessoas que estão no altar, mas estão adulterando. Existem pessoas que vêm para a igreja, mas elas cometem prostituição. Elas têm pornografia. Ela assiste o culto e quando o culto acaba, ela tem lá no histórico do celular dela o site de pornografia, de pedofilia. Ele está aqui na igreja, mas ele está cobiçando, de repente, o irmão. De repente, ele vem e ele dá o dízimo dele, mas ele só nega imposto. Querido, você tem que fechar brecha. Quer vencer guerra espiritual? Tem a ética moral, tem a ética social e tem a ética espiritual. Cuide bem da sua casa. Não adianta você dizer que obedece a Deus, mas na sua casa está tudo bagunçado. Você não cuida dos seus filhos, você não cuida da sua esposa, você não cuida das suas finanças, você não trabalha, você não é um obreiro diligente. Você não vai vencer nenhuma batalha, porque o diabo se alimenta das obras da nossa carne. Aprenda isso. Todas as vezes que o diabo vai nos procurar, ele vai estar sempre... Pedro fala isso, eu acho que é isso, deixa eu ver se eu acho aqui, olha isso, aleluia, glória a Deus. Eu sinto que o Senhor quer nos ensinar, porque existem batalhas que nós vamos vencer, e nós precisamos ter conhecimento, porque quando a gente conhece, a gente desfruta. Deixa eu ver, eu acho que é aqui, 1 Pedro, capítulo 5, é isso aí, 5, a partir do versículo 6, que ele diz assim, portanto, olha lá, ele vai falar a mesma coisa que Tiago.
Portanto, humilhem-se, se submetam debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E estejam firmes e vigilantes, porque o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem ele possa devorar. Então, resistam. Ele está falando a mesma coisa de Tiago. Ele está dizendo a mesma coisa. Se submeta a Deus, porque ele é poderoso. E aí, o que você faz? Estejam firmes e vigilantes, porque o diabo está procurando. Sabe qual é a função do diabo? É procurar em nós alguma brecha que ele pode entrar. E quando você vem para a igreja, você dizima, você canta no louvor, você prega, você faz um monte de coisa, mas você não cuida da sua casa, você não se submete ao seu esposo, mulher, marido, você não cuida da sua esposa como Cristo cuida da igreja. Quando você não paga os seus impostos, quando você sonega, quando você rouba lá alguma coisa da sua firma, achando que isso é muito normal, quando você fala mal da autoridade espiritual, quando você entra em sites de pornografia, você está alimentando um crime, você está pecando. Quando você faz coisas que desagradam a Deus, você alimenta a sua carne. Então a Bíblia fala que o diabo ele está procurando, e quando ele acha, ele traga, porque ele está procurando quem ele possa devorar. Então Pedro nos ensina aqui, resistam a ele. Então isso é muito sério. Antes de querer cargos, antes de querer trabalhar na igreja, antes de querer títulos, conserte a sua vida, porque senão você vai ser devorado pelo inimigo. E Deus não vai poder fazer nada, querido, porque Ele tem legalidade. Ele tem legalidade para fazer o que Ele quiser. A Bíblia fala que o Senhor ele deu autoridade, legalidade para o diabo atuar sobre a humanidade por conta do pecado. Mas a Bíblia fala que o diabo não pode nos tocar se nós estivermos com a nossa vida no altar. Então aprenda isso. Feche as brechas da sua vida. Pensamentos, querido. Tome cuidado com os seus pensamentos. O que você fica alimentando, o que você fica olhando, aonde você bota as suas mãos. Ei, querido, peça para o Espírito Santo te ensinar o que você deve fazer, porque Ele vai ensinar. Então feche todas as brechas da sua vida. Faça parte do corpo. Nós lemos lá em Efésios 3:10 que o que vence a batalha espiritual é a igreja. Então você precisa estar unido no corpo, porque a batalha não é contra a sua vida, nem contra a minha vida de uma forma isolada. A batalha é contra o povo de Deus, é contra a igreja. Então se você está desigrejado, se você não faz parte do corpo, você está descoberto, porque Efésios está dizendo que quem vence a batalha é o corpo de Cristo. Logo, se você não faz parte do corpo, se você é um desigrejado, se você é uma pessoa que não edifica a igreja com os seus dons e os seus talentos, você está suscetível a perder numa batalha espiritual. E é a Bíblia quem está dizendo: ah, mas eu não concordo, eu estou bem em casa. O problema é teu. Eu estou dizendo o que a Bíblia está dizendo, querido. E eu estou sendo muito enfática, porque nós estamos vivendo um evangelho muito gostosinho, um evangelho muito facinho, um negocinho muito facinho, mas a Bíblia fala que o céu é conquistado à força, e o Senhor também nos diz que aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, não é digno dele. Então o evangelho não é confortável. Se está confortável ficar em casa, está errado, querido. Se você está levando uma vida muito confortável, se está tudo muito bom para você, você está vivendo do jeito errado. Porque o evangelho, ele é desconfortável, mas ele também é glorioso e vale a pena todo o desconforto. Então faça parte do corpo. Maneje bem a espada do Espírito. Lá em Efésios, a gente vai ler, inclusive eu até ministrei esses dias, esses tempos atrás aí, sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual, aqui com as armaduras de Deus. Mas olha só que tremendo. Aqui, Paulo vai nos ensinar sobre as armaduras, né? E olha só o que ele diz. Ele diz lá, a partir do versículo 14, assim, mantenham firmes, cingindo da fé com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada
espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, se você também quer vencer uma guerra espiritual, você precisa se munir da palavra de Deus, porque ela é espada no mundo espiritual. Quando a gente vê aqui ele falando sobre as armaduras, já reparou que todas as armaduras são de defesa. A única de ataque é a espada. Já reparou isso? O capacete, a couraça, o calçado, tudo é para se defender. Só existe uma armadura que ele está dizendo que é para atacar: a espada, que é a palavra de Deus. Então, se você não tiver conhecimento da palavra de Deus na sua essência, eu não estou falando de teologia, eu não estou falando de gravar versículos bíblicos, não é nada disso. Eu estou dizendo de ter a revelação da palavra de Deus, um convívio diário. Você não vai vencer, porque a nossa armadura, a nossa arma de ataque é a palavra de Deus. Quando a gente olha para Jesus lá no deserto, a Bíblia fala que ele foi tentado pelo diabo. E o que ele fez para vencer o diabo? Foi através da palavra que ele venceu o inimigo. Então você precisa manejar bem a espada. Você precisa entender que a espada é a única arma de ataque. Todas as outras são de defesa. Então você precisa se defender, mas você também precisa atacar. Se você tiver só a espada, você vai morrer na guerra, porque você não tem nada para se defender. Mas se você tiver só a armadura de defesa e não tiver nenhuma de ataque, quando o inimigo chegar perto de você, você também vai morrer, porque você não tem como atacar. Então você precisa unir as armaduras de Deus de defesa, mas também a de ataque, que é a palavra de Deus, para poder vencer. E por último, você precisa se posicionar como um bom soldado de Cristo. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, Paulo nos ensina que um bom soldado não se embaraça com as coisas dessa terra, a fim de não desagradar aquele que o alistou. Então você precisa se posicionar em Deus. Você precisa entender que um bom soldado, ele precisa estar posicionado. Todo soldado que está fora da tua posição, ele tanto corre risco como oferece risco para aqueles que estão com ele. Porque o diabo está procurando quem ele possa devorar. Então, quando um soldado está sem posicionamento, quando ele está fora da sua posição, ele é a chave para ser devorado, mas ele também é a porta para devorar outras coisas. Não pense, querido, que a sua falta de posicionamento vai simplesmente ter problema só para você. Toda falta de posicionamento, ele afeta todo o meio em que a gente vive. Quando um pai de família não se posiciona e não obedece, não é só ele que colhe os frutos, é toda a sua casa, é toda a sua família. Só Adão pecou. Só Adão pecou, mas toda a terra sofreu as consequências. E quando a gente lê lá no capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia vai falar que por conta do pecado de Adão, Eva sofreu consequências. A serpente, que ali não é a serpente, o animalzinho que a gente vê, não. Ali é o próprio diabo, ali é o Satanás. Ele também teve consequências. E a Bíblia fala que a terra sofreu consequências. A terra teve maldições por causa do pecado de Adão. Então, todas as vezes que você não se posiciona em Deus, e todas as vezes que você não obedece à palavra de Deus, toda a sua casa, todo o ambiente que você vive começa a ser interferido, porque você é a brecha que o diabo entrou para fazer morada. E nós aprendemos aqui, em 1 Pedro, que ele vem, e ele vem para devorar. Ele não vem, querido, simplesmente para dar um toquinho na gente, para fazer um arranhozinho. Ele vem para nos devorar, porque essa é a intenção do diabo. A intenção do diabo não é atacar os templos, não é atacar a supremacia das grandes torres, igrejas. A intenção do diabo é atacar a humanidade, né? E às vezes a gente fica pensando, né? Estava me pensando esses dias, por que será, meu Deus? O diabo já sabendo, porque o diabo ele sabe de todas as coisas. Aliás, ele não sabe de todas as coisas, quem sabe é o Senhor. Mas ele sabe do fim dele. Ele sabe que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Ele sabe que vai vir ali um milênio. Ele sabe que tudo isso vai acontecer. E por que Deus já não vence logo ele? E por que de repente Deus já não acaba logo com essa confusão, não acaba logo com isso, não resolve logo esse problema e vem com tudo? Porque Deus é um Deus que respeita processos, e a mesma autoridade que Deus deu para o homem sobre a terra e o homem deu para o diabo, então Deus também respeita essa autoridade que o diabo tem, essa legalidade que o diabo tem, porque ele se alimenta das obras da nossa carne. Então hoje é tempo de se posicionar. Nós estamos em guerra espiritual, e se você quer vencer uma batalha espiritual, você precisa conhecer a Deus, você precisa obedecer a Deus e obedecer de forma imediata. Você precisa fechar as suas brechas e
eu sinto muito forte sobre essa questão das brechas, queridos. Brecha é algo muito forte. Você precisa sondar a sua vida e olhar os seus pensamentos, as suas atitudes. Querido, o diabo não precisa. Brecha já está querendo dizer, brecha não é um lugar gigante, brecha é um lugar pequenininho. Quando nós lemos lá, 2 Reis, e eu acho que Crônicas também vai falar quando Nabucodonosor invadiu a cidade de Jerusalém. Sabe como é que eles fizeram? Eles vieram à noite e abriram uma brecha no muro. Eles não vieram fazendo estardalhaço. Eles não vieram com uma grande comissão. A Bíblia fala que eles fizeram uma brechinha e eles entraram por ela e acabaram com toda a cidade e levaram todo mundo cativo. Então nós precisamos entender que uma simples brecha, uma simples palavra torpe, um simples palavrão, um simples olhar num site de pornografia, um simples pensamento de pedofilia, um simples crime, sabe? Não pagar os seus impostos, não pagar suas multas, sabe? Falar mal do teu irmão, falar mal da autoridade espiritual e mal das autoridades, porque a palavra nos ensina que nós devemos orar pelas nossas autoridades e nós não podemos nos levantar contra elas. Você tem que orar. Tudo isso é uma legalidade, queridos, é porque nós não levamos a Bíblia a sério. Nós temos que tomar muito cuidado. Ore ao Senhor. Sabe, queridos, essa palavra aqui é para te colocar medo também, mas é para te posicionar, porque Deus quer usar a sua vida. A Bíblia fala que Jesus vai vir sobre as nuvens e Ele vai buscar o seu exército, o exército de Cristo, que vai triunfar sobre o diabo, vai triunfar sobre o inferno. Nós vamos guerrear com Jesus, nós vamos guerrear com o Senhor no final de todos os tempos, mas Ele só vai colocar no seu exército aqueles soldados que estão posicionados. E nunca é tarde para a gente se posicionar, nunca é tarde para a gente se consertar, nunca é tarde para a gente entender os propósitos de Deus. Então, em nome de Jesus, eu quero muito que você fique com essa palavra, querido. E eu digo isso com muito tremor e com muito temor, porque Pedro também nos ensina que aquele que ensina precisa ensinar direito, porque ele vai ser muito mais cobrado do que os outros. E o que eu estou tentando dizer aqui para você, querido, é que você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa atuar com as legalidades do reino de Deus. O reino de Deus, existem leis e regras no reino de Deus, assim como o nosso país, como a nossa nação, existem leis e regras, existe uma constituição. O reino de Deus também existe constituição, e se nós quisermos reinar com Ele no seu reino, nós temos que seguir as regras do reino de Deus. Amém, queridos? Eu queria deixar essa palavra de alerta sobre você, em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Então, aonde você estiver aí na sua casa, coloque a mão sobre o teu coração. Ore para que o Senhor Ele te dê sabedoria, para que o Senhor abra a sua mente, abra o seu entendimento, para que você entenda o que você precisa fazer. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Obrigado, Deus, porque nós temos a oportunidade de ouvir a Tua palavra e aprender com ela. Obrigado, Deus, porque aprendemos mais um pouco sobre batalha espiritual, e eu oro, Senhor, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos que estão ouvindo esta mensagem, que vão ouvir posteriormente, que o Senhor Deus possa tocar no coração e convencer, porque a Tua palavra diz que quem convence o homem é o Teu Espírito, do pecado, da justiça e do juízo. Então que o Espírito Santo agora, comece agora, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor comece agora em cada casa, em cada lar, tocar mentes cauterizadas com o pecado. Pessoas que já estão tanto tempo, Deus, com prostituição, com adultério, com pedofilia, com pornografia, que isso já virou parte da vida deles. Ele já não vê mais pecado em se embebedar, ele não vê mais pecado em olhar para a mulher dos outros, ele não vê mais pecado em não pagar os seus impostos, ele não vê mais pecado em não cuidar da sua casa. Deus, em nome de Jesus, atua agora, tirando todo bloqueio na mente, tira as escamas dos olhos daqueles que estão cegos, porque a palavra do Senhor diz que o Deus desse século cegou o entendimento, mas a Tua palavra diz que o Senhor é o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida. Deus, o Senhor é poderoso. Então toque agora, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, nos ensina, Senhor, ajude-nos a olhar em nós aonde tem brecha. Queremos fechar, queremos consertar as nossas brechas, queremos ser obedientes ao Senhor e à Tua palavra, queremos conhecer ao Senhor de forma íntima, queremos nos posicionar, queremos fazer parte do corpo de Cristo e queremos edificar a Tua igreja. Senhor, em nome de Jesus,
Que o Senhor Deus possa falar conosco. Que o Senhor Deus possa nos ensinar. E que a misericórdia do Senhor possa nos alcançar neste dia, Pai. No nome de Jesus. Para que nós possamos vencer todas as batalhas. E que todas as legalidades, ó Deus, que damos ao diabo até hoje, que elas sejam vencidas, Pai querido, em nome de Jesus. Com a nossa obediência e o nosso posicionamento no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.